As hostes espirituais da maldade é uma grande realidade no mundo em que vivemos. Não podemos negar, mas também não podemos ficar potencializando essas obras malignas. Nós vamos ver nesta lição que Satanás, o que ele fez na vida de Jó e o insucesso que teve na vida do patriarca que continuou fiel a Deus. Olá, paz do Senhor, sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. O nosso texto áureo diz o seguinte, Jó capítulo 1 e o versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática de nossa lição diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só os venceremos com as armas espirituais. É verdade. Vamos analisar hoje o que a Bíblia diz sobre as astutas ciladas de Satanás contra a vida deste homem tão fiel a Deus. A leitura bíblica em classe no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 até o 12, depois o capítulo 2, na segunda investida, versículo 4 e o 5. Vamos então para a introdução de nossa lição. Existem duas coisas extremas e muito perigosas para um ser humano. A primeira é tentar negar a existência de Satanás. A segunda, atribuir a ele, isto é, a Satanás, feitos malignos, como se Satanás fosse onipotente ou tivesse o mesmo poder de Deus. Isso é chamado de doutrina do dualismo. São erros. Ao ler o livro de Jó, você vai perceber, vai constatar duas coisas. Primeiro, ele existe, ele é um ser real. Segundo, que a única coisa que ele pode fazer, e ele sabe fazer muito bem, é matar, roubar e destruir. Mas ele não pode acabar nem prevalecer diante de um servo fiel. O diabo é uma figura que não merece destaque. Foi o que Jó fez. Ele não merece nenhum elogio, nenhum destaque. E veremos nesta lição. Tanto é que o patriarca, em todos os seus discursos, em nenhum momento faz referência ao diabo. Não obstante a isso, não devemos ignorar seus ardis. Há pessoas que qualquer infortúnio que acontece está atribuindo a Satanás. Foi Satanás, foi Satanás. Porém, Jó faz questão de não citar o nome dele. Nós devemos combatê-lo com a palavra de Deus. Não tenhas medo. É uma palavra de Deus para você nesta oportunidade. Não tenhas medo, maior é o que está conosco. Nesta lição abordaremos o papel e o lugar de Satanás na existência humana. Vamos para o tópico de número 1. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Olha que interessante isso. Um ser espiritual. Subtópico 2. Um ser criado. Vamos falar disso agora. Um ser espiritual. A intenção do livro de Jó não é fazer propaganda do diabo.
A intenção do livro de Jó não é tentar supervalorizar Satanás, mas é provar sua origem e provar a sua conduta. O que percebemos na narrativa bíblica é suas características, permitindo-nos conhecer um pouquinho melhor. A gente percebe que Satanás faz parte de uma natureza angelical caída. Portanto, ele é um ser espiritual, como diz o nosso subtópico. Ele é um ser sobrenatural, ou seja, não pertence à dimensão material. Satanás não é um ser onipresente. Não obstante não ser onipresente, ele tem uma capacidade de estar nos lugares meio que rapidamente, passear pela terra, mas não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo como Deus. Pelo que percebe-se, ele tem uma velocidade por ser espiritual, mas ele não é onipresente. O segundo subtópico diz que ele é um ser criado. Satanás é um ser criado, isto é uma criatura e não o Criador. A única coisa que se atribui à paternidade ao diabo é a mentira. Foi a única coisa que ele criou. Não existe em si mesmo poder de criação no diabo a não ser a mentira. Ele foi criado por Deus. Ele não existe por ele mesmo. Ele é de natureza maligna, mas Deus não o criou com natureza maligna. Como diz nossa lição, nem sempre o diabo foi diabo. Seu nome original, Lúcifer, que significa brilhante. Antes de sua queda, ele é descrito na Bíblia Sagrada como filho da alva, como sinete da perfeição. Ele é descrito como querubim ungido, cheio de sabedoria e perfeição, mas a rebeldia e o orgulho o levou à queda. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Por não vigiarem, caíram da graça e se tornaram um ser humano rebelde. O subtópico de número 3 na nossa lição diz assim: um ser dotado de personalidade. Parece um pouco difícil alguém entender isso ou aceitar, mas é uma verdade. Parece soar de maneira estranha esta expressão, mas Satanás se apresenta como uma pessoa, demonstrando suas personalidades. Além de falar e argumentar de forma inteligente, é perspicaz. Sim, a Bíblia relata isso em ações, em atitudes de Satanás, mostra sua personalidade. A Bíblia fala que Deus, Satanás, anjos bons e maus existem e são dotados de personalidade. Observe isso. A personalidade é uma forma de vida caracterizada por uma existência autoconsciente, isto é, que possui intelecto, que possui emoções, que tem vontades. Portanto, Satanás é um ser pessoal, que sabe das coisas, Conforme Isaías capítulo 14 e o versículo 12 a seguir, ele possui emoções, ele possui vontade, habilidade de executar uma tarefa. Outras, como tentar. A Bíblia fala isso, ele cita passagens nas Escrituras, ele conversa, ele fala, ele aflige, ele trabalha, ele opera milagres, ele engana pessoas com atividades falsas. É isto que ele faz. Ele é dotado de personalidade.
O segundo subtópico, ou melhor dizendo, o segundo tópico de nossa lição. O segundo tópico diz o seguinte: o livro de Jó e as obras de Satanás. O que ele pode fazer além de dor e sofrimento? Além de acusar? Além de tentar? Vamos ver o que diz o nosso subtópico de número 1. Observe bem. Mais uma vez citamos João capítulo 10, versículo 10. Palavras de Jesus. O ladrão, isto é, Satanás, o inimigo, o adversário, o diabo, não veio senão para roubar, matar e destruir. Esta é a missão dele. A natureza do diabo é causar dor e sofrimento. Esta é a intenção dele. O adversário sai da presença de Deus decidido a destruir a fé do patriarca, atuando nos elementos climáticos, usando pessoas, ele, com a permissão de Deus, dentro dos limites estabelecidos por Deus, ele ataca Jó. Primeiro, ele usa os sabeus. Eram descendentes do filho amaldiçoado de Noé, de Cã. Filho, vamos buscar um pouquinho lá em Gênesis, capítulo 10. Sebá, filho de Cush, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Portanto, os sabeus eram descendentes direto do bisneto de Noé. Estes vieram, tomaram os animais, feriram os servos, mataram, um escapou para levar notícia. Depois usou os caldeus e, por fim, um vento forte que destruiu, matou os filhos de Jó. Em tudo isso, ele revela o que Jesus falou a respeito dele. Ele é assassino. Jesus disse que ele era homicida desde o princípio. E isso é importante a gente saber. Essas passagens bíblicas. O segundo subtópico diz acusar. Esta é uma das funções que nós vimos. Satanás, uma das suas obras, acusar. Além de acusar as pessoas, ele causa dores e sofrimento. Ele é o acusador de nossos irmãos. É chamado no Apocalipse assim, capítulo 12, versículo 10. Ele se colocou ao lado do sumo sacerdote Josué, lá no livro de Zacarias, para acusá-lo. Ele tentou cirandar com a vida de Jó, não conseguiu, e nem com a vida de Pedro, Jesus não deixou. Como já mencionamos na lição 1, o adversário acusou Jó de ser religioso, interessado nos benefícios que Deus lhe deu. Para Satanás, a acusação era o seguinte: ele só é fiel porque tu o cercou de bens. Ele vai usar pessoas para induzir-nos a pecar e depois irá nos acusar para nos afastar de Deus. Mas, a exemplo de Jó, devemos nos manter firmes, confiando no poder do nosso Deus. E Deus assim será glorificado. Mantenhamos firme a nossa fé no meio da prova, para que o nome do Senhor seja glorificado. Terceiro subtópico, outra obra de Satanás, é tentar. Observe bem, causar dor e sofrimento, acusar e tentar. Desde o Éden, os acontecimentos posteriores vindo depois, mostra que Satanás é o agente da tentação. Conseguiu no Éden fazer o casal privilegiado por Deus caírem. A partir daí, o homem travou uma guerra, uma batalha constante, desde o berço até a sepultura.
luta contra as tentações. Há uma luta constante do adversário agindo como um tentador para nos fazer cair. Precisamos nos manter firmes. Se não cuidarmos, perderemos a comunhão com Deus. Se não formos cuidadosos, ele pode nos tornar como instrumentos do inimigo, como foram os sabeus e os caldeus. Cuidado. Todos nós precisamos vigiar. Jesus nos deu um exemplo muito grande no deserto, na tentação. Venceu o diabo e nos dá um exemplo. Vença pela palavra de Deus. E diz-nos o Senhor: vigiai e orai, para não cair em tentação. Esta é a receita. Vamos cuidar. Vamos então para o tópico de número 3. O tópico de número 3 diz assim: o livro de Jó e o acaso de Satanás. O acaso aqui é usado como um sentido figurado, e o final de sua ação na vida de Jó, e o fracasso, sua ruína. Vamos lá então. A queda e a ruína de Satanás. Ao contrário das obras de Shakespeare, ao contrário das obras de diretores de filmes famosos, nós encontramos nesses filmes o antagonista, o mocinho mau. O maldoso do filme vai morrer no último capítulo. Vai ser derrotado no encerramento do filme. Até lá ele fez muitas coisas ruins. Mas ao contrário disso, nós percebemos no livro de Jó que a personalidade mal da história sai logo de cena, já no início do terceiro capítulo. Jó tira Satanás de cena já no início. Ele envergonha Satanás sem deixar nenhum crédito para ele. Desde o dilúvio, o tentador não havia conhecido ninguém tão íntegro assim. Que maravilha! Seria alguém como Abel? Ou como Enoque? Ou como Noé? O adversário se equivocou com o seu conceito a respeito de Jó. Sabe o que ele encontrou ali? Ele encontrou um homem com o amor e o desprendimento de Abel, com a comunhão de Enoque e a inteireza de coração de Noé. O inimigo frustrou-se em seus intentos de fazer Jó blasfemar contra o Altíssimo. Glórias a Deus por isso. Segundo subtópico, nós encontramos do terceiro. Olha só o que diz: Jó e o testemunho de Deus. O silêncio divino parecia a ausência de Deus na vida de Jó. Porém, o livro de Jó é claro em mostrar o próprio Deus dando testemunho de seu servo. De Abraão ele disse: ele é meu amigo. De Moisés, ele fala: eu falo com ele face a face. De Daniel, homem muito amado, homem muito desejado. De Davi, meu ungido. De Jó, homem temente, justo, sincero, desvia-se do mal. E de nós? O que Deus tem a falar de nós? O que Ele tem a dizer de nossa conduta, de nossas palavras, de nossa vida? Vamos concluir a nossa lição e mostrar como Deus é tremendo e muito mais poderoso do que Satanás. Jó mostrou que não era dualista. Lembra que citei no início? Doutrina que crê em dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal.
A Bíblia diz que o diabo é chamado, e Satanás é chamado de Deus deste século, Deus do século, deste mundo, desse sistema mundano, mas não é Deus do universo. Não é o Deus soberano, dono das coisas, tudo é de Deus. Satanás não é e nem será e não tem o mesmo poder que Deus tem. O que houve na vida de Jó não foi um duelo de deuses. Não foi. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens, na saúde de Jó, sob limitação divina. Deus limitou Satanás, então ele não tem o mesmo poder que Deus. O adversário perdeu logo no início, pois não há ninguém como o nosso Deus. Por isso, descanse no Senhor. Já citei, maior é o que está conosco. Satanás não terá poder se nos mantermos firmes na presença do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima lição.